dia, bom sábado a você que nos assiste. Estamos juntos aqui para compartilharmos a lição de número 7, que esse trimestre estamos estudando sobre o livro de Romanos. Você pode acompanhar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br ou também através do facebook.com/Conexão Sem o Tio, o número 7, Curitiba. Para compartilhar essa lição, nós temos aqui dois convidados que sempre estão conosco. O Shinji, que bom que você está aqui, Shinji, de novo com a gente. Obrigado, Mônica. E o Edson também, acho que vai ser uma excelente lição. Obrigado. A gente vai falar sobre vencendo o pecado. E antes de iniciarmos o tema propriamente dito, vamos pedir a direção de Deus e eu peço que o Shinji faça uma oração para a gente, por favor. Vamos sim. Oremos. Nosso querido Deus, obrigado, Senhor, por esse momento em que iremos estudar a tua lição, um assunto tão importante, Senhor, que é o aprendizado de como vencermos o pecado. Senhor, esteja com cada um de nós, que iremos recapitular essa lição, nos dê a tua bênção, pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu queria iniciar o estudo lendo o nosso verso principal, que está em Romanos 6, aliás, a lição toda lá, estuda sobre Romanos 6, mas especificamente no capítulo 14, que diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Outro dia veio uma pessoa aqui que eu achei interessante, que ele falou assim, que o amigo chegou para ele e falou assim: olha, eu li a Bíblia inteira, consegui ler a Bíblia inteira. Como é que eu faço agora para não pecar mais? E ele falou assim, nossa, essa é uma resposta de 10 milhões de dólares, né? Porque todo mundo queria saber, né? A gente com essa natureza pecaminosa, como é que a gente faz para não pecar mais, né? Eu gostei muito que o autor, ele fala aqui sobre o processo da santificação, né? Que na realidade é um caminhar com Cristo. E quando a gente fala em santificação, dá a impressão que eu vou ter que me tornar santo, né? E não é esse o propósito. Na realidade, a gente é separado por Cristo, né? Nessa caminhada dessa santificação. E eu acho que é assim que a gente vai vencendo o pecado e, claro, sempre deixando muito claro que a gente, por nós mesmos, não conseguimos nada, né? É só o sacrifício de Cristo realmente que vai nos livrar do pecado na vida eterna, que daí a gente vai ser uma natureza totalmente transformada, né? Edson, eu queria que você falasse sobre um verso que está em Romanos 5:20, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É um verso muito comentado entre nós, né? Na realidade, é um verso, como você disse, muito comentado e bonito, né? Porque aqui nós vemos algo diferente do pecado. Ou seja, o pecado é grande, o pecado é eficaz para destruir o ser humano. Mas o que você observa aqui que o amor de Deus, ou seja, a graça de Deus é muito maior do que o pecado do ser humano. Disse que quando o bombeiro vai apagar o fogo, ele usa espuma. E se o fogo é mais violento, ele usa mais espuma para apagar o fogo. E aqui o que nós vemos nesse episódio aqui desse verso é que o próprio título está dizendo que onde o pecado abundou, superabundou o quê? A graça. Então, quando eu estou pecando contra Deus, ou seja, eu sou um pecador, mas a graça de Deus é tão maior, tão grande por mim, que eu não consigo imaginar como Deus tem amor por mim, sendo eu pecador. Ou seja, tudo que eu fizer, tudo que eu realizar, Deus tem muito mais para me dar. Deus me ama. Deus me deseja que eu alcance a salvação pela sua graça. E como nós já estudamos diversos versos de Romanos, e quando nós observamos, nós não somos merecedores. Ninguém é, né? Ninguém. Mas a graça de Cristo é dada por Cristo Jesus para quem não merece. E muitas vezes vocês podem pensar assim, eu vou dar o perdão para alguém que não merece o perdão, mas eu vou conceder o perdão. E Deus olha para nós lá do alto dos céus
olha para mim como pecador e diz assim, ele não merece. Mas Cristo diz, eu morri por ele. Quando Paulo disse assim, pediu a Deus que o livrasse da sua enfermidade, Deus disse, a minha graça te basta. Paulo já é suficiente. Então nós podemos observar que esta graça de Deus é muito maior do que nós imaginamos. E como é difícil a gente imaginar isso, né? Porque a gente é tão eletivo às vezes, né? A gente separa as pessoas, essa merece, essa não merece. É incrível a gente pensar que o amor de Deus é igual por todas as pessoas, independente do comportamento delas. Exatamente. É uma coisa, vai muito além, né, da nossa natureza humana, né? Um amor tão grandioso, né? E quando você falou na lição ali, inicialmente, fala sobre a santificação, né? Isto é, quando nós morremos para o pecado, o que acontece? Você se torna uma nova pessoa. Você começa a modificar a sua vida, modificar os seus hábitos, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Então você é transformado. E nessa transformação vem a graça de Deus para te auxiliar, para te ajudar. Nessa passagem que a Mônica leu, já vem um conforto ali na própria resposta da passagem. Sim. Não importa qual o tamanho do pecado, né? A graça de Deus, ela vem na mesma medida ou acima dela. Então a graça de Deus, ela sempre vem na medida exata ou acima daquilo do que você precisa. Então, não importa o tamanho do pecado. A graça de Deus, ela é sempre superior a ele. E esse conforto nos conforta, de certa forma, e nos tranquiliza, porque isso provém dele. Né? E é de graça. E até, né, Shinji, é um erro de Satanás colocar na mente da gente que às vezes a gente foi longe demais para se chegar a Cristo, né? Exatamente. E isso é uma coisa que a gente tem que realmente pensar, que nada do que a gente faça pode nos separar do amor de Deus. Não existe, né? Não existe pecado, o tamanho de pecado, ou qual terrível ele seja, que não é suficiente para que a graça de Deus possa fazer com que ele seja perdoado. Interessante, Mônica, certa vez um indivíduo chegou para o grande pregador Livingstone e perguntou a ele, você tem um remédio para o meu coração? Eu preciso de um remédio para o meu coração. Porque eu sou egoísta, eu sou de tudo que você imagina que eu sou. Se você tiver um remédio para me curar, eu seria um bom homem. Ele disse, o único remédio que eu tenho para você é você permitir que Jesus entre no seu coração. É o único remédio. Para transformar, né? Exatamente. Ele queria um remédio que fosse de forma instantânea, né? Sim. Instantânea, que viesse modificá-lo de uma hora para outra. Não é assim. A graça de Cristo, ela nos transforma de uma tal maneira, desde que eu aceite esta graça de Cristo. É verdade. Shinji, o próximo tópico aqui da nossa lição, ela fala que o pecado reina, como se o pecado fosse um rei, né, na vida da pessoa. Nessa parte aqui da lição de segunda-feira, é interessante aqui que a preocupação, qual é a grande pergunta da lição dessa semana, né? Então, se teve justificação, né, e santificação, então eu já estou perdoado, eu já estou salvo. Essa é a grande pergunta. Então, se já tem justificação e santificação, então nada mais importa. Então tudo aquilo que eu vier a fazer não importa. Não. E é isso que o apóstolo Paulo veio, né, através de Romanos 6, explicar. Não é isso. É um processo. E o processo para a salvação, ele passa pela justificação e pela santificação. Porém, nós temos que tomar um certo cuidado, porque a ideologia das pessoas de hoje em dia é assim, tudo é baseado no amor. O amor é suficiente para tudo, inclusive para a salvação, né? Obviamente, a salvação, ela provém da fé. Só que aí o que acontece? Aí essa aqui vem a grande dúvida. Então, basta que eu tenha fé, eu já estou salvo? Sim, mas a fé produz boas obras. Sim. Não obras produz a fé. Né? Então a sequência natural das coisas é essa. E é justamente isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque nessa lição, na parte de segunda-feira, ela faz uma analogia entre o corpo, que é o velho homem, que precisa ser sepultado,
né, que é o pecado, e essa é uma analogia com relação ao batismo. Como que é o batismo? O que é o batismo? O batismo por imersão, você é colocado totalmente dentro da água, né, e depois você retorna à superfície. O que significa isso? É a analogia de que você, a partir do momento que você foi imerso ali, os seus pecados foram sepultados ali naquela água, né? E quando você sai da água, você surgiu um novo homem, uma nova criatura. E isso que é importante. Agora, a questão do reino. O que é o reino? Você não pode deixar que o pecado seja o teu rei. Sim. Né? Que ele te domine constantemente. Que ele domine você constantemente, que você seja escravo dele. Você é uma nova criatura. Você entregou a sua vida a Cristo. Né? Então você não pode deixar que o pecado seja o seu rei. Inclusive, né, Shinji, porque se houve uma transformação real, a tua atitude vai ser diferente. Perfeitamente. Não tem como continuar com as mesmas Perfeitamente. atitudes. Né? Porque é uma transformação de dentro para fora. E né? isso ele advém da vontade. Agora, essa vontade, Deus nos deu uma coisa maravilhosa, que foi o livre-arbítrio, para que nós fizéssemos aquilo que o nosso coração e que a nossa mente mandasse. Mas como que a gente vai conseguir estar atrelado a fazer coisas boas e a seguir nesse caminho da santificação e da justificação? É nos entregarmos totalmente a Cristo. Para quê? Para que nós produzamos coisas boas. Exatamente. Na nossa mente, né? Para que a gente não fique escravo de coisas ruins. Sim. É isso que Deus espera de nós. Verdade. E essa vontade não advém de nós. É tão importante e é interessante que é uma coisa que me tocou bastante na lição dessa semana, Mônica e Edson, em que a nossa vontade nós temos que entregar a Deus também. Sim. Porque se for a nossa vontade, mesmo a gente passando por esse processo e nós querermos fazer as coisas da maneira correta, a nossa natureza nos leva a fazer coisas que não são boas. Então, você tem que entregar a sua vontade a Deus e dizer, Senhor, aqui está a minha vontade, e faça a minha vontade a sua vontade, para que eu queira fazer as coisas da maneira correta. Vocês entenderam? Sim, entendi. é Ou seja, baseado nisso que você falou, tem um pensamento aqui da irmã White em Ciência do Bom Viver, página 85, que ela diz assim, ponde vossa vontade do lado de Cristo. Determinai servi-lo, e agindo em obediência à sua palavra, recebereis forças. Interessante. Seja qual for a má prática, a paixão dominante que, devido à longa condescendência, prende tanto a alma como o corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Ou seja, o pecado não vai te prender, porque você colocou a sua vontade de acordo com a vontade de Cristo. Perfeitamente. Deixa que Cristo tome conta de você. E assim você vai viver feliz. Edson, tem o tópico seguinte, que é um assunto, na realidade, que a gente já discutiu anteriormente, mas eu acho que o autor sempre vai colocando à tona pela importância, né, que tem, que fala que a gente não está debaixo da lei, mas da graça. Queria que você falasse isso. É tão interessante este aspecto que há muitas pessoas que confundem hoje e dizem assim, eu estou salvo para sempre. Eu estou sob a graça, não estou salvo na graça de Cristo Jesus. Então dá-se a impressão de que a pessoa diz assim, estou sob a graça de Cristo e eu posso continuar pecando? Posso fazer o que eu quiser. Posso fazer o que eu quiser? Posso viver a minha vida dissolutamente? Não. Porque a lição diz assim, não debaixo da lei, mas da graça. Paulo foi muito enfático sobre isso. Mas quando você fala sobre graça, você fala sobre fé, o que nós estudamos, justificação pela fé, tudo está atrelado. Ou seja, quando o apóstolo diz, não estão vocês debaixo da lei, mas da graça. Ou seja, porque a lei não tem nenhum poder de salvação. E nós somos salvos pela graça. Agora, não é pelo fato de eu estar debaixo, ou não estar mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, que eu deva ser desobediente. A lei diz assim para mim, olha o seu pecado. Ela aponta para mim o pecado. É a mesma coisa de eu chegar diante de um espelho, estou com o rosto sujo, o espelho não tem capacidade de me
De te limpar. De me limpar, me deixar limpo. Ele apenas mostra que eu estou sujo. E a lei, o que ela faz? Ela mostra para mim o meu pecado. Eu vou a Cristo. Estou debaixo da graça de Cristo. E Ele, com todo o seu amor, com toda a sua amabilidade que Ele tem, Ele diz: filho, eu derramei o meu sangue por você. Então você está justificado. E eu agora, como um novo homem, estando debaixo da graça de Cristo, eu passo a viver uma vida de obediência. Ou seja, o que a lei diz que é pecado, eu não me preocupo, porque eu obedeço o que Jesus disse que eu devo fazer. Até pegando um gancho aqui, Shinji, o nosso próximo tópico, ele fala que na realidade não existe um meio termo, né? Ou é o pecado ou é a obediência. Exatamente. Não existe meio termo. Não existe dois senhores. Você não pode servir as dois senhores. Não é meio senhores. pecado Não e existe. nem meio obediência, né? Então isso está bem claro. O pecado, ele cobra um preço muito caro, né? E o pecado, ele nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais. Ele cobra de você um preço muito caro, né? Então aí você tem que tomar cuidado. Então a obediência, você não pode servir a dois senhores. As coisas têm que estar bem claras. Aonde é que você vai se posicionar? E Deus, Ele pede isso de nós. É uma coisa simples, não é tão complicado de entender isso. A graça, ela capacita a gente a guardar a lei. A gente tem que obedecer a lei, a gente tem que escolher obedecer a Cristo e a segui-lo pelas razões corretas. Sim. Né? E não só pensando na salvação. É a razão principal, mas não é só a razão pela qual a gente deveria. Até para a nossa vida aqui, exatamente, exatamente. Ela não deve ser o único meio. Sim. Né? É um contexto total, é fazer para agradar a Cristo, para agradar a Deus, para fazer as coisas da maneira correta. Porque a lei moral, ela está atrelada às leis que nós temos hoje. Mesmo se nós fôssemos interessante, se você fizesse uma experiência, e acho que até foi feita, ou alguns estudiosos pensaram, se você colocar duas crianças numa ilha deserta e elas crescerem sozinhas, se fosse possível isso, sem ter convivência com ninguém, sim, quando elas crescessem e começarem a ter discernimento, algumas coisas, mesmo elas não tendo referência de lei, algumas coisas elas saberiam o que é certo e o que é errado. Porque a lei está dentro do coração da gente. Sim. Né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. O inimigo, ele cobra um preço muito alto. E a linha é muito tênue entre você estar fazendo a coisa certa e fazendo a coisa errada. Porque às vezes o inimigo, ele te coloca armadilhas e situações em que parece que você está pisando em terreno certo, sim, quando na verdade você não está fazendo a coisa da maneira correta. Ah, mas então é muito difícil, é quase que impossível a gente não pecar? Não. Mas para isso, como é possível a gente estabelecer algum padrão e a gente poder ter esse cuidado diariamente para que a gente não peque? É estar em comunhão todos os dias com Deus. Sim. É buscá-lo todos os dias. Né? E não fazer o quê? A nossa vontade, entregarmos a nossa vontade a Ele para que Ele efetue. E ali tem uma passagem no Espírito de Profecia que eu marquei, que eu gosto de ler. Ele opera em você o querer e o efetuar. Basta que a gente peça. A gente tem que colocar vontade, né? Como exatamente. Foi dito, né? O Shinji tocou nesse assunto aí, algo assim tão interessante. A irmã White, ela continua mencionando alguns fatos interessantes para nós no Lar Adventista, página 128, que ela diz assim, que é nos ordenado crucificar a carne com suas afeições e concupiscências. Como faremos? Devemos infligir sofrimento ao corpo? Ela diz, não. Mas dar morte à tentação do pecado. Perfeitamente. Os pensamentos corruptos devem ser expulsos. Todo pensamento deve ser levado cativo a Jesus Cristo. Eu estava comentando com o Shinji há poucos instantes, que o irmão White menciona que Jesus Cristo nem por um pensamento cedeu à tentação. Incrível e ela está, isso, né? Incrível. Incrível mesmo. E ela está dizendo aqui que os pensamentos corruptos devem ser expulsos, ou seja, como somos pecadores. Quantas coisas más nós pensamos.
E muitas vezes eu Às penso... vezes nem efetuamos, né, Edson, mas pensamos. Né? Pensamos. Mas aí, Mônica, tem um perigo. A irmã White menciona também um outro fato sobre isso. Ela diz assim, muitos desejos carnais que você tem e que você não praticou por falta de oportunidade. Que se você tivesse tido oportunidade, você teria praticado. Uhum. Isso é algo assim para nós, e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, é algo que precisamos pensar muito. Uhum. Nós ou servimos a Cristo ou servimos a Satanás. E para isto, temos que ter Cristo no nosso coração. E também sempre pensando, né, que todo pecado nasce no pensamento, né? Sim. Antes de ele ser cometido, Sim. ele foi acariciado no teu pensamento, né? E como você falou, muitas vezes a gente não tem oportunidade. Mas se tiver oportunidade, como que você evita isso? Não andar em terreno encantado. Sim. Exatamente. Evitar estar em terreno encantado. Uhum. Né? Porque todos nós estamos suscetíveis. Com certeza. Somos falhos, somos pecadores, estamos sujeitos a isso. E cada um sabe o seu ponto fraco, né? Exatamente. O que pode ser uma tentação para você pode não ser para mim e vice-versa. Porque justificados estamos. Aham. Nós estamos debaixo da graça. Mas isso nos deixa imune do pecado estar à nossa volta? Não. Não. Isso não. Ele está ali, ele é presente, é uma realidade entre nós. Uhum. Exatamente. Exatamente. O último assunto que a lição traz aqui, ele diz assim, livres do pecado. Mas como, Edson? Como vamos estar livres do pecado? É algo assim difícil, né? Sim. E Paulo diz que escolhemos o fruto que queremos colher ou queremos comer. Aí nós teremos o fruto pela santificação, pela obediência. Agora, como estaremos livres do pecado? Nós só estaremos livres do pecado a partir do momento que eu olho para Jesus e digo a Ele, Senhor, possua a minha vida. Tome conta de mim. Eu sei que sozinho eu não consigo. Eu não tenho condições. Eu preciso me livrar desse pecado, mas eu não tenho condições. Me ajude, me dê forças. Certa vez, um indivíduo chegou para o grande pregador Moody e disse assim, você diz que não devemos fumar, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Aí Moody olhou para ele e disse, é verdade, a Bíblia não fala. Mas lá no livro de Apocalipse ela diz assim, nenhum impuro entrará no reino dos céus. Então, gente, como é que nós podemos ser livres do pecado? Se o pecado está impregnado dentro de nós, nos assedia constantemente. Só por meio de Cristo. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira de eu pensar assim com as minhas próprias forças, eu serei vencedor. Não, o dia que você pensar assim, com minhas forças eu serei vencedor, já você está derrotado. Está derrotado. Uhum. Porque você não colocou Cristo para te ajudar. Uhum. Você não permitiu que o Espírito Santo estivesse incutindo na sua mente, dizendo assim, não faça isso, não vá para esse lado, vá para este sentido aqui que eu estou orientando você. Eu complemento o que o Edson falou. É uma luta diária. Diária. Por isso que a entrega tem que ser diária, né, Shinji? E assim, como? Eu acho que a resposta é escolher qual mestre você quer seguir. Uhum. Aquilo que a gente já falou, não existe meio termo. Uhum. Então você tem que fazer a escolha de que mestre você quer seguir. Faz uma observação, até os anjos maus, eles são obedientes e eles fazem tudo aquilo que o seu mestre, né? Sim. E eles não escolhem dois lados, eles estão de um lado só. E nós que somos escolhidos, que Deus está aí, né? Cristo abriu o seu coração, né? Passou por tudo aquilo para nos dar a redenção. Às vezes nós estamos fazendo aquilo que lhe agrada, mas em alguns momentos estamos fazendo aquilo que desagrada. Então, uma observação para nós. Até os anjos maus fazem só
seguem só o seu mestre. Sim. Nós Exatamente. devemos seguir só o nosso Só o mestre, nosso mestre. que é Jesus. É interessante, sim, estava observando esse dia nas meditações matinais e que o diabo, com seus anjos aqui sobre a face da terra, eles vivem nos vigiando constantemente aonde ele pode nos derrotar. Qual é o ponto fraco dele? Onde eu posso atacá-lo? E ao mesmo tempo, temos anjos que estão ao nosso lado, nos orientando e nos capacitando para que sejamos vencedores. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Amém. De nós sabermos que, para eu me livrar do pecado, eu tenho alguém que está ao meu lado. Então isso é a confiança que todos nós devemos ter. Sim. Shinji, para a gente terminar, eu queria que você falasse o que foi que mais chamou a atenção no estudo dessa lição para você. Eu acho que o processo como um todo, né? Deus nos deu a receita para nós vencermos o pecado. E Ele nos dá. Cristo, Ele demonstrou através da sua vida, tudo aquilo que Ele passou aqui na terra, deixar o seu trono de graça, vir aqui, né? Deixar uma vida confortável, né? Estar lá do lado do Pai e vir aqui, né? E ter a vida que Ele teve e passar por tudo que Ele passou, nos deu um modelo que está aí e está à disposição da gente diariamente, basta que nós o busquemos, nós entreguemos verdadeiramente o nosso coração a Ele e para que Ele faça o quê? Opere a vontade dEle no nosso coração. Para que diminua o nosso eu e que nós transfiramos essa vontade toda para que Deus nos opere dentro de nós. Exatamente. Então, assim, eu acho que através dessa semana ficou bem claro que nós não temos liberdade para pecar, né? O que o apóstolo Paulo ele deixou bem claro, até preocupou, né? Dizendo, não é porque você está debaixo da graça que você já está imune do pecado, não. Né? Nós temos que estar vigilantes todos os dias, reconhecermos que somos fracos, que somos pecadores e que por nós mesmos nós não podemos nada, mas que através de Cristo Jesus podemos tudo. Né? Basta que a gente siga o seu modelo e entregamos a nossa vida a Ele. Eu queria só fazer uma observação naquilo que você falou, porque às vezes a pessoa pode dizer, puxa, mas eu vou entregar o meu eu para Jesus, né? E vou me anular, mas na realidade a gente tem que lembrar que a vontade de Jesus é muito melhor do que a nossa, né? E que o foco dele é sempre na nossa felicidade, né? Então, às vezes a pessoa pode escutar você falando, puxa, mas eu vou me anular todas as minhas vontades? Não, mas então você vai se transformar, É a né? vontade humana. Exatamente. Aquela vontade humana que é prejudicial para você. Com certeza. Né? E Deus, através daquilo que você entrega para Ele, Ele vai separar aquilo que é bom e aquilo que não é. Exatamente. E para você, Edson, o que foi o mais importante? Mônica, o que eu percebi da lição dessa semana, de tudo que nós vimos até agora, é que Deus deseja a nossa salvação. Ele, como um pai, não quer que nenhum de nós estejamos perdidos quando Jesus voltar. Tem lugar para todos. Lugar para todos. A preocupação que um pai tem com o filho, com a filha, é de que eles estejam no reino dos céus. Conta-se uma história de um pai em que gostava de ter em casa a ordem, né? De cantar, de ter o culto, de falar da Bíblia, de falar de Deus. E um filho começou a ficar injuriado, não estava gostando daquilo. Toda hora tem que estar fazendo culto e eu não estou gostando disso. E ele diz, pai, eu vou embora da sua casa, não quero mais ficar aqui. E o pai, muito triste, saiu com o filho no portão da casa e o pai despediu-se do filho, mas antes que o filho saísse, o pai orou a Deus e disse assim, Deus, salva o meu filho, tenha misericórdia dele. Os anos se passaram, meses se passaram desde que o filho saiu, e um dia aquele filho que estava distante da casa do pai, no dia 24 do ano, véspera de Natal, ele estava muito abatido, perguntou onde existia uma igreja. E naquele bairro alguém disse, olha, tem uma igreja ali naquele local, estão realizando um culto. E ele se dirigiu para lá.
Chegou lá, ele assistiu um culto, assistiu a mensagem espiritual, e às 21 horas daquele dia, ele resolveu entregar a sua vida a Cristo Jesus. No dia seguinte, ele foi ao correio, escreveu um telegrama para o seu pai, dizendo assim: pai, a partir de ontem, às 21 horas, eu me tornei um crente. Entreguei a minha vida a Jesus. Em breve eu vou te ver. Vou te visitar com alegria no meu coração. E quando a mãe recebeu aquele telegrama alguns dias após, vendo o que o filho havia escrito para eles, ela pegou, foi ao correio e enviou um telegrama para aquele rapaz, dizendo assim: às 21 horas do dia 24, o seu pai fez a última oração, dizendo assim: Senhor meu Deus, salva o meu filho. E seu pai faleceu. Seu pai descansou, mas a sua oração foi atendida, porque hoje você está salvo em Cristo Jesus. Então, o que eu tirei da lição dessa semana? Que Deus deseja que cada um de nós tenhamos a esperança e o desejo de estar no reino dos céus com Ele. Porque muitas orações dos pais serão atendidas por Deus na salvação dos filhos. Amém. 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 Eu queria terminar lendo uma citação que está lá no Desejado de Todas as Nações, que você até começou a falar o comecinho dela, e eu queria ler ela inteira, que diz assim: Jesus não consentia com o pecado, nem por um pensamento cendia a tentação. O mesmo pode ocorrer conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Ele estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo, e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto estivermos ligados a Ele pela fé, o pecado não terá domínio sobre nós. Amém. Amém. Então, que essa seja a nossa luta diária, né? De buscar Jesus, de deixar Ele transformar a nossa vida, né? Para que, como a gente mencionou no início, não apenas a gente esteja focando na nossa salvação, mas na nossa vida aqui na Terra, para que sejamos mais felizes. Amém. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu queria então terminar com uma oração. Eu peço que o Edson faça uma oração, então. Oremos. Querido Deus que habita nos altos céus, nós te agradecemos pelos momentos felizes que passamos aqui discutindo os assuntos com respeito à nossa salvação em Cristo Jesus. Toma-nos em tuas mãos, abençoe todas as pessoas que estarão ouvindo e assistindo à Escola Sabatina, estudando a lição da Escola Sabatina, que sintam o desejo de te servir. Amém. E que todos nós um dia possamos estar reunidos na Canaã Celestial. Amém. Com os nossos filhos, com os nossos amigos, e que lá viveremos eternamente ao teu lado, vendo o grande feito que tu fizestes para salvar os teus filhos aqui sobre a face da terra. Toma-nos em tuas mãos, é o que suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua companhia conosco durante essa lição. Nós gostaríamos de lembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã, a partir das 10 horas, e também aos domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus. Tirar foto.